nessa web aula a fazer o grupinho da revelia em processo penal. Será que tem revelia no processo penal? Tem sim, senhor. Quando ocorre? Qual é a causa? Quando o réu for citado ou intimado e não comparece, sem motivo justificado à audiência, por exemplo, o processo segue sem a presença do acusado. Belezura? Belezura! É a chamada revelia. Tem outra hipótese de revelia no processo penal? Tem, é muito comum. Quando o réu muda de residência e não comunica o novo endereço ao juízo. Então, cuidado, não está escrito assim, revelia. No artigo 367, é doutrinário. Os efeitos também são doutrinários. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Quais são os efeitos da revelia no processo penal? Presume-se verdadeiros os fatos alegados na denúncia ou queixa? Não, é diferente do processo civil. Os efeitos da revelia no processo penal simplesmente é que o réu não vai ser mais intimado dos atos do processo. Até quando? Até a sentença, porque a intimação da sentença tem que ser feita de qualquer maneira. Tanto faz se o réu é revel ou não revel, se está preso, se está solto, precisa intimar, nem que seja intimação por edital. Intimação da sentença sempre tem que ter, sob pena de nulidade do processo. Vamos fazer um estudo por dicotomia de revelia no processo civil e no processo penal, no tocante a fundamento, causa e efeitos. No processo civil, o fundamento é o famoso 319. No processo penal, é o famoso 367 que a gente acabou de ver. Qual é a causa que acarreta a revelia no processo civil? O réu não apresenta contestar? São. E no processo penal, o que a gente acabou de ver? Ocorre a revelia quando o réu citado ou intimado não comparece à audiência sem motivo justificado ou muda de residência e não avisa. Quais são os efeitos da revelia no processo civil? Presumem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. No processo civil, o autor falou que a batida de carro foi por causa do réu e custou R$10.000 a indenização. Se o réu não contestar, não apresentar a peça processual denominada contestação, presume-se verdadeiros. Praticamente vai ser condenado em R$10.000. E no processo penal, o réu revel, presume-se verdadeiros os fatos alegados na denúncia ou queixa? Não, o efeito é bem mais simples. Simplesmente, o réu não vai ser mais intimado. Nunca mais? Não, até a sentença. Porque a intimação da sentença é requisito de validade do processo penal. Intimação da sentença precisa ter. O réu revel, então, não vai ser mais intimado, mas da sentença ele vai ser intimado. Então, não há a presunção de veracidade dos fatos alegados na denúncia ou queixa no processo penal. É bem diferente, é ou não é? Vamos aprofundar mais um pouco. E se estivermos no júri, estamos lá na segunda fase, procedimento bifásico do júri, no vamos ver, conselho de sentença, julgamento. Imagine que, apesar de regularmente intimado, o advogado do querelante não comparece ao julgamento. É advogado do querelante, ação penal privada. Temos a hipótese de ação penal privada subsidiária da pública, em crimes dolosos contra a vida, aborto, homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio, e em caso de crimes conexos, que são de ação penal exclusivamente privada, homicídio e injúria. Crimes contra a honra, aí a ação é exclusivamente privada. Aí vamos ter a atuação do Ministério Público e da vítima, do querelante, no caso, advogado do querelante. O advogado do querelante não comparece. O julgamento prossegue, não vai ser adiado. O advogado do assistente também não comparece. Aí a ação do Ministério Público, um homicídio. Aí a vítima contrata um advogado para ser o assistente da acusação. O assistente da acusação, devidamente intimado, não comparece. O julgamento do júri prossegue normalmente. Essa é a novidade da Lei 11.689 de 2008. A pergunta mais sofisticada é: e se faltar o acusado no julgamento? Será que o julgamento segue? O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado? O que você acha? Ah, tem um espacinho aqui, não sei não, hein? O
O que você acha? O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. Olha que interessante. A velha tática do acusado solto de desaparecer no dia do julgamento, aí dava aquela famosa crise de instância. Aí não podia acontecer o julgamento. Em 2008 acabou com isso. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do advogado do querelante, do assistente e também do acusado solto quando tiverem sido regularmente intimados. É uma espécie de revelia, entre aspas, no dia do julgamento do tribunal do júri. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. O acusado preso tem que ir, né? Só pela misericórdia. A gente sabe onde que o cara tá lá no presídio em algum lugar. Tem que trazer o pacato cidadão. E imagine então que ocorreu a condenação. Os jurados no conselho de sentença condenam. O juiz criminal faz a dosimetria da pena e aplica a condenação. Tem que intimar da sentença do julgamento do júri? Tem, lembre-se, sempre tem que ter intimação da sentença. Ou é pessoal, e nesse caso que o cara assumiu, vai ser por edital. Intimação da sentença é requisito de validade do processo penal. Precisa ter intimação da sentença. Belezura? Belezura. Outro ponto interessante. Quando o querelante não comparece sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Vamos pensar então nas ações penais privadas. Exclusivamente privadas temos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Tá lá, o querelante deixa de comparecer ou não pede para condenar lá nas alegações finais. Ocorre a revelia. O que você acha? Revelia do autor, professor? O que você acha? Tem revelia? Revelia ocorre quando não comparece o... Isso, o réu. Não há revelia, não. Neste caso, é hipótese de perempção. Considerar-se a peremptação penal quando o querelante não comparece ou deixa de pedir a condenação. Tem outras hipóteses de perempção. Como você sabe, perempção é uma causa extintiva da punibilidade. É uma espécie de sanção imposta ao querelante ou ao seu sucessor, por seu desinteresse, desídia na condução do processo. Em relação ao Ministério da População Penal Pública não tem perempção, misericórdia. É um instituto restrito à ação penal privada. Então uma pegadinha safada falar que nesse caso é hipótese de revelia do querelante. Belezura, então lembre-se, uma coisa é a revelia no processo civil, outra coisa é a revelia no processo penal. Belezura? Belezura, um abraço, bons estudos! Você já foi aprovado, acredite nisso! Esse é o seu concurso. Com a sua força de vontade e com as minhas técnicas de memorização, vamos juntos, rumo à sua aprovação! No curso do professor Kanashiro você vai tirar de letra a pressão do tempo. Temos o contagem regressiva, simulados com tempo que vão treinar você a fazer questões com a pressão do tempo. Temos também os simulados interativos, excelente para quem está iniciando e maravilhoso para quem já sabe a matéria, para revisar. Implantamos uma nova plataforma de estudo que vai proporcionar a você um estudo mais prazeroso, mais interativo. Somente no curso do professor Kanashiro você vai encontrar as mais modernas técnicas de memorização. Essa é a memorização da cobrinha celeste, que vai te ajudar a memorizar brincando os 10 itens do artigo 275 do CPC, do Código de Processo Civil. Você pode estudar em tablets, smartphones, numa grande mobilidade. E para quem adquirir o nosso curso de escrevente agora, terá direito como bônus um curso de digitação. Venha você também e junte-se aos nossos milhares de web alunos. É uma alegria para mim acelerar a sua aprovação.